Boa tarde, pessoal. A gente está começando toda quinta dia de live aqui na fanpage do Crefono 6 no Facebook. E daqui a pouquinho a gente está entrando no perfil do Instagram também. E se você ainda não segue o conselho no Instagram, é só procurar por Crefono 6. Nossa convidada hoje é Adriana Vanísia. Bem-vinda, Adriana. Obrigada. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. E a Adriana é super conhecida, que é praticamente uma conselheira. Você é super de casa, super parceira, sempre colaborando conosco. Obrigada por ter aceito o convite. E a gente vai falar sobre uma área que ela domina, que é a aprendizagem. Então eu sei que é um tema que vocês têm muito interesse e nesse mês de outubro a gente vai conversar aqui na live sobre temas, Adriana, que tem a ver com a infância. Porque a gente está tratando do Dia da Criança, né? A gente tem uma campanha em andamento aí, uma campanha digital que é sobre a infância, a fonoaudiologia na infância. E aí a gente quer abordar alguns temas que permeiam aí a infância. Então a gente vai falar hoje sobre aprendizagem, que é um assunto muito interessante. Vamos ver o que a Adriana tem para compartilhar conosco aqui. Pode mandar suas perguntas tanto aqui no Facebook quanto o pessoal que está assistindo a gente pelo Instagram também, que aí a Adriana responde durante a live. Para começar, Adriana, eu quero que você explique para o pessoal como que o fonoaudiólogo ele pode ajudar nesse processo de aprendizagem, tanto o aluno quanto os professores. Boa tarde, obrigada pelo convite, né? É um assunto importante, pouco às vezes conhecido, né? Tanto por fonoaudiólogos quanto a escola. E o fonoaudiólogo tem um papel assim, especial na questão da educação e da aprendizagem, porque ele pode tanto auxiliar na formação desse professor, na capacitação e na elaboração de atividades do próprio planejamento político-pedagógico da instituição escolar, né? Então a gente pode ajudar na questão da comunicação oral, comunicação escrita, atividades, por exemplo, de consciência fonológica na educação infantil. Então, de uma maneira geral, o fonoaudiólogo, todas as resoluções na área da fonoaudiologia educacional têm colocado que o fonoaudiólogo pode trabalhar tanto como capacitação, quanto como em apoio à gestão e à equipe pedagógica, né? Então o trabalho pode ser diretamente com a equipe, envolvendo professores, funcionários de uma maneira geral, ou em elaboração de atividades do planejamento educacional também para o aluno na área da educação infantil, nos diversos segmentos da educação, né? E o principal propósito é facilitar e promover a relação ensino-aprendizagem. É bem versátil, né? Sim. Dá pra fazer muita coisa. E aí é uma dúvida muito recorrente aqui e a gente já discutiu isso nas diversas vezes que você esteve aqui no conselho, seja para reunião, para discutir essa pauta, ou seja para participar de algum evento nosso, que é a questão do papel do fonoaudiólogo no ambiente escolar. Qual que seria esse papel? O que ele pode e o que ele não pode? Sim. É uma questão discutida entre nós fonoaudiólogos de uma maneira geral, né? As escolas também não sabem muito como acolher esse profissional, então a gente tem a principal preocupação é que seja um trabalho preventivo, né? Que não seja um trabalho clínico, que não tenha um cunho clínico de avaliação para tratamento no ambiente escolar, que as diversas legislações que a gente tem, 309 e as que seguiram depois, né? A última já tem bastante tempo, então assim, as pessoas de uma maneira geral podem consultar a resolução. E a orientação é que não seja um trabalho clínico, né? Então o trabalho ele é na linha da prevenção. Hoje a gente tem uma linha de programas de intervenção precoce, né? Então a gente tem alguns materiais disponíveis nessa área e o profissional que for então atuar ou na educação infantil ou em qualquer segmento com esses propósitos de intervenção precoce, ele vai atuar com toda a equipe pedagógica, com toda a equipe de alunos também, né? Então não é um trabalho individual, que eu acho que a principal ideia é essa pessoa, o fonoaudiólogo que for trabalhar em educação, primeiro ele tem que estar atento às legislações também na área de educação, né? Então é importante conhecer os principais documentos. A gente tem agora a Base Nacional Comum, que já foi homologada em 20 de dezembro do ano passado, então é importante que as pessoas que vão trabalhar efetivamente na escola, que conheçam esses documentos que são da área de educação, né? E com a ideia de trabalho preventivo, de conseguir dentro da área da comunicação, os conhecimentos que a fonoaudiologia tem na área da linguagem, da comunicação, da audição também, né? Então a gente pode estimular habilidades, por exemplo, auditivas na educação infantil. Então é importante que o fonoaudiólogo tenha essa ideia que é um trabalho
onde ele vai usar os conhecimentos da área da fonoaudiologia e vai acrescentar os planejamentos da escola, né? E que não é um trabalho clínico e individual. Acho que a grande diferença é a gente conseguir entender que o trabalho coletivo, né, ele é para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem como um todo. É claro que algumas crianças que podem apresentar, por exemplo, um transtorno de aprendizagem, a gente sabe hoje que tem os sinais de risco, a gente pode já observar um desenvolvimento diferenciado dessas crianças na educação infantil ainda, e que pode ser feito um trabalho de orientação mais individualizada para que a criança consiga, então, com a dificuldade que ela já tem, conseguir acompanhar o planejamento pedagógico da instituição. Mas, de uma maneira geral, continua sendo um trabalho preventivo, né? A gente só vai minimizar as dificuldades que essa criança que já tem um transtorno, vai minimizar as dificuldades que ela possa ter ao longo de todo o desenvolvimento da linguagem escrita ou mesmo da aprendizagem como um todo. Então, que o foco é sempre preventivo, sim, né? Coletivo, deixar sempre né? assim. Que eu acho que é importante. Assim, a dúvida é sempre essa, assim, eu posso atender uma criança na escola? Não, né? A gente tem na legislação dizendo da questão do AEE, né, que é o atendimento educacional especializado, onde é realizado no contraturno, e tem também na orientação que o fonoaudiólogo pode participar dessa equipe do atendimento educacional especializado, auxiliando também a essa equipe e aos casos de crianças que participam desse tipo de trabalho. Mas, né, mesmo para esses casos onde é mais com foco no individual, é realizado no contraturno, né? Então é uma outra proposta, mas dentro de uma proposta maior, que é a proposta política da educação. A educação existe, então, uma legislação, uma orientação que vai orientar todo o trabalho do AE também. Então é importante que o fonoaudiólogo dentro da escola siga, então, também nesse critério que é mais individual, as orientações do MEC. E aí, Adriana, a pessoa que às vezes o fonoaudiólogo que está assistindo, que ele não atua, não tem essa atuação específica na fonoeducacional, mas ele está com interesse, começou a desenvolver alguns projetos. Eu queria que você contasse até um pouquinho da sua experiência, que eu acho que é muito válida, conheço, né? E acho que pode elucidar o pessoal que está em casa. Geralmente eles relatam nos eventos, que você já, né, cansada de participar aqui, com certeza já recebeu essa pergunta várias vezes. Geralmente eles relatam uma resistência, geralmente da parte pedagógica, da equipe pedagógica, da inserção do fonoaudiólogo na escola. Queria que você contasse como que é isso, se realmente isso aconteceu com você, o que você daria aí de sugestão para eles poderem fazer e evitar, talvez não é evitar, mas que possa esclarecer melhor para a equipe pedagógica, né? Eu acho que a grande dificuldade é, muitas vezes a gente entendia que, antigamente, né, a gente entendia que era uma dificuldade da instituição, de conhecer o trabalho do fonoaudiólogo. Só que a gente tem os dois lados, assim, a escola ela conhece pouco sobre a fonoaudiologia educacional, o trabalho que o fonoaudiólogo pode efetivamente realizar como um todo e não só num período específico dentro da instituição, mas a gente também tem os profissionais que pouco conhecem da área educacional, né? Então eu dou sempre um exemplo, assim, eu trabalho com a área educacional há 20 anos. Se eu resolver ir para trabalhar em um hospital, eu vou ter que estudar, aprofundar na questão da legislação, da área hospitalar, vou ter que fazer cursos na área. Então não é um campo que de repente a gente fala assim, eu vou lá entrar. Então a gente tem muito, eu vejo acontecer isso muito, de pessoas que realmente, vou lá entrar, porque a escola, às vezes eu tenho um contato, minha filha estuda lá, né? Então a pessoa entra com essa proposta de auxiliar, mas com pouco recurso ainda da própria formação pessoal e profissional dela. Então ela precisaria de estar estudando um pouco mais, né, nessa área, como em qualquer outra área que a gente resolver fazer um investimento. Então acho que falta tanto o trabalho da formação do próprio fonoaudiólogo, né, se ele pretende realmente trabalhar em educação. Primeiro, as legislações da área da fonoaudiologia estão aí, e na própria legislação de fono diz que o fonoaudiólogo que for trabalhar na área educacional, ele precisa conhecer e seguir as orientações da Política Nacional de Educação. Então, primeira orientação, uma coisa que eu sempre falo, gente, vamos procurar então ler coisas que são da educação, né? Hoje a gente tem a Base Nacional como um documento que precisa aprofundar, né? Então, às vezes eu vejo a pessoa falar, eu sou da área de linguagem, vou apresentar em escola. Aí a gente fala, e a base? Qual base? Então, assim, eu sei que é novo para todo mundo, na área de educação também existe, né, esse movimento de tentar buscar, conhecer mais sobre esse documento, mas são documentos que são da área educacional. Então, se eu fosse um profissional em fonoaudiologia, mas no segmento da educação, eu preciso conhecer
esses documentos, né? Então, a gente tem o site do MEC que ajuda muito. A primeira coisa que eu falo, entra lá, não sabe onde procurar, vai na Secretaria de Educação ou da sua região, né? Você trabalha no interior, procura a Secretaria de Educação da região, vai ler algum documento. A gente tem as proposições curriculares que são municipais, a gente tem as estaduais. Então, são documentos que a gente consegue tanto apropriar um pouco do vocabulário que é educacional e não clínico, né? Quanto conhecer quais são, dentro da minha formação da fonoaudiologia, como que eu posso, então, orientar dentro desse segmento que já existe, né? É uma coisa nova, às vezes, para o profissional que está querendo entrar, mas a educação já acontece lá há muito tempo. Então, acho que as grandes dificuldades são nessa relação até, quer dizer, você entra como dono do conhecimento e não é, a instituição já existe, já funciona. Então, você é um profissional da equipe que vai aprender também, né? Então, acho que faz muita diferença. E aí é muito mais a formação pessoal da pessoa, de ter esse bom senso, eu chamo até de bom senso, né? Do que mais uma formação mesmo. E a questão de realmente dedicar os estudos mais específicos da área, conhecer os documentos, porque se a gente entra numa escola propondo fazer um trabalho que é muito diferente do que a escola já faz, né? Claro que você vai agregar esse trabalho, mas se você vai propor uma coisa que vai mudar tudo que está sendo feito lá, com certeza a escola não vai entender que você tem que ajudar, né? Então eu vejo muito isso, as pessoas entram às vezes sem ter um conhecimento mais específico da educação, ou entram com uma proposta de mudar muito tudo que já funciona há muito tempo, né? E aí é uma questão de ganhando espaço aos pouquinhos, e aí a escola acaba dizendo, não, a gente já teve muitos fonoaudiólogos aqui, não temos interesse em receber outros. Então acho que um pouco da dificuldade da inserção, a gente vê diversos casos, muito nesse sentido, né, da nossa preparação também enquanto fonoaudiólogo, assim, na graduação a gente tem discutido muito isso, né, na graduação a gente precisa de ter uma formação maior na área educacional, muitas pessoas fazem cursos por fora depois, especialidades, né, ou cursos mesmo de aperfeiçoamento, mas a gente não tem também na nossa grade, eu formei há 20 anos no TIF, né? Então acho que é uma grande dificuldade, acho que o Conselho já tem entrado muito nisso, né? Existe uma discussão importante há muito tempo, acho que tem melhorado com essas intervenções, mas é um fator que realmente às vezes atrapalha na inserção. E acho que você falou que o que é a chave aí é o conhecimento mesmo, é ter o conhecimento do terreno que você vai entrar, né? Porque não adianta nada você entrar e propor mudanças que às vezes para a escola naquele momento não cabe, não tem possibilidade, né? Sim. Muito legal seu recado. Gente, dúvidas? Mandem aí suas dúvidas para a Adriana, ela está aqui à disposição para responder. Alguma dúvida aí no Insta, Milena? Não? Pessoal do Instagram também pode deixar as dúvidas que a Milena passa aqui pra gente, a Adriana responde. E quero pedir para vocês compartilharem a live com os amigos, com quem trabalha na educação, com quem não trabalha na educação, porque quanto mais conhecimento a gente disseminar, mais possibilidades a fonoaudiologia tem, né? Sim. Adriana, vamos partindo aqui então, continuando. Deixa eu só dar um recado. Tanto a Base Nacional da Educação quanto a Resolução 319, que é do Conselho Federal, que a Adriana citou aqui nas respostas dela, a gente vai deixar o link para vocês nos comentários no Facebook. Infelizmente no Instagram não consigo deixar link. Mas aí o pessoal pode, quem está acompanhando a gente no Facebook, pode verificar assim que a gente terminar a live, a gente põe, porque já é um caminho direto, né? E eu sei que você já deu alguns exemplos ali, talvez na primeira resposta que você deu, mas eu queria que você desse exemplos mais práticos, assim. Dessas atividades que o fonoaudiólogo está apto a exercer na escola. Dá uns exemplos pra gente do que ele pode fazer, porque eu já vi vários exemplos seus, assim, são muito legais, gente. Uma coisa que eu sempre falo, assim, nessa discussão com os professores, né, muitas vezes a gente é chamado para um segmento onde tem mais problemas. Então, por exemplo, a gente é chamado no ensino fundamental 1, né, que seria, por exemplo, no período da alfabetização mesmo, no primeiro, segundo, terceiro ano, onde acontece essa apropriação, né, do sistema alfabético, da leitura e da escrita. E aí, muitas vezes a gente vê assim, o aluno tem queixas de ortografia, o aluno escreve bem, né, hoje é uma coisa que todo mundo escuta falar. E a gente vai entender que muitos, por exemplo, eu não consigo usar bem um acento na palavra, né? Então, se eu não consigo usar uma terminação M-O-T-U nas palavras. Então, qual que é o problema? É uma regra, né? E quando a gente vai observando a questão dos sons, na educação infantil, por exemplo, se um professor de música, né? Então, às vezes acontece isso também na formação de professor de música e educação física não estão. E tanto que esse professor de música poderia auxiliar em estratégias, por exemplo, eu entender que um som demora mais do que o outro, né? Quando eu peço para uma criança no fundamental, assim,
acento para mim a palavra médica, onde que é a sílaba mais forte, que a gente chama de sílaba tônica. Ele só vai entender que esse mé demora mais porque o som está mais comprido na palavra. Fala, a gente chamava a palavra quando eu era mais novo, então médica. Então é importante, por exemplo, a gente trabalha com a educação infantil na formação do próprio currículo do professor de música, que fica na área hoje, na base, entraria na parte dos jogos, da música, né? A gente trabalha a orientação, então, de uma criança compreender que um som demora mais. Então, numa aula de música, o professor, por exemplo, vai usar um instrumento. Ele pode só bater, então ele faz a sequência de som, mas, por exemplo, se ele prolonga num órgão, por exemplo, pam, tam, tam, aí a criança vai aprendendo a identificar uma duração sonora, né? Então, hoje a gente tem falado muito nessa proposta. Na linha da linguagem oral também, né? A gente sabe que a nossa língua é formada de diversos níveis e a contação de histórias é uma prática muito comum na escola, de uma maneira geral, mais na educação infantil do que no fundamental. E a gente compreende que se o professor é orientado, por exemplo, a contar a história do jeito que está escrito, né? A criança vai apropriando da parte formal da nossa língua. Então, a criança de 2 anos na escola, a gente vê muita diferença. Então, essas práticas de linguagem oral são práticas que no planejamento de língua portuguesa, o fonoaudiólogo educacional, ele acaba, às vezes o professor faz, mas ele não compreende o tanto que aquilo está relacionado à formação da linguagem nos diversos níveis, né? Então, às vezes o nosso papel nem é tanto ensinar uma prática, mas você dizer, olha, essa prática que vocês estão fazendo ela é muito importante. Por quê? Porque a criança vai ouvindo, por exemplo, os meninos, então ele escuta o plural quando o professor conta exatamente como está escrito, né? Mas é um detalhe que a gente vai ajudar para o professor compreender que aquela prática ela tem que seguir uma certa frequência, né? As próprias atividades de consciência fonológica. Hoje a gente vê uma brincadeira, a criança na base nacional, ela coloca até, a gente tinha muita orientação de rima, que era a criança percebeu a identificar o final das palavras, né, semelhantes, ou o início igual. Por exemplo, começa igual a macarrão, então a escola já fazia muito isso. E aí hoje a gente tem a base dizendo que a criança tem que também, no início do fundamental, compreender a sílaba medial. Então, essas propostas na linha da consciência fonológica, essas propostas na questão da linguagem, no nível sintático, que seria essa questão da criança compreender o plural, a formação, como é que a estrutura sintática interfere na ideia, né? Se eu disser, por exemplo, o menino caiu, estou fazendo uma sequência. Isso parece ser tão natural, mas não é, né? Então, se a gente tem a ideia e o professor é orientado a criar sequências didáticas na escola, onde ele compreenda que ele está estimulando num dia ou numa atividade, ele estimulou esse nível sintático, que seria essa questão de perceber a sequência das palavras numa frase, que no outro dia ele vai fazer uma brincadeira, por exemplo, onde as crianças vão entender, olha, barata, quando eu falar rá, todo mundo corre. Então, quem ouviu o meio da palavra? Então, agora, quem será que eu vou colocar aqui? Porque a criança vai gostar de fazer, né? Faz muita diferença nesse desenvolvimento da aprendizagem, principalmente na questão da leitura e da escrita. É uma série que a criança tem mais tempo e que a própria dinâmica escolar vai facilitar essas brincadeiras, né? Eu não tenho um conteúdo tão formal como no fundamental, e que a gente vê estudos que mostram que as crianças que realmente tiveram uma orientação, que o planejamento seguiu então um pouco esses níveis todos da linguagem, né? Nesse caso que eu coloquei o sintático, o fonológico, o semântico, a gente vê uma facilitação da aquisição da linguagem escrita no momento certo, que seria no início do fundamental, né? Eu acho que uma dessas práticas, assim, o fonológico hoje é muito falado, e eu acho que a gente tem até muitos instrumentos de intervenção precoce que estimulam muito isso, né? Então são materiais que já são meio prontos, né? E que é uma coisa que o fonoaudiólogo tem dificuldade, né? A elaboração do material sem ter aquele cunho de ficar fazendo fonemas. Então, sim, a gente tem muito mais essa linha de falar do fonema do que de falar da palavra e entender como a palavra é formada de sílabas e fonemas. Então, hoje a gente já vê uma linha, assim, alguns materiais nessa linha da intervenção precoce que facilitam muito aquele profissional que quer trabalhar na área educacional. Ele já tem um pouco mais de material produzido
para que ele possa então começar em sala a fazer, e a partir dali ele vai ter novas ideias e vai elaborar outros materiais. Então, acho que a gente tem caminhado, né, nesse sentido. E o fonológico hoje é o que realmente chama mais atenção, né? É importante a gente saber que não é só ele, né? Eu falei lá de uma questão que a gente vê lá no fundamental e que a base seria a estimulação de atividades que são auditivas, né? No ensino, na educação infantil. Então, tem muita gente que fala assim, eu vou trabalhar com audição como escola, né? Vou fazer triagem, como que é? Não, eu vou fazer então atividades que estimulem essa percepção da identificação do som, a duração sonora, para facilitar então esse desenvolvimento natural, tanto da linguagem oral quanto da linguagem escrita. Acho legal você dar esses exemplos aí é quase uma brincadeira com a criança. Sim. Mesmo, né? E essa campanha que eu falei no início da live é justamente sobre a importância do brincar. Eu vi, né? Falar dessa questão da leitura. Exatamente, que é muito legal e que com certeza é muito mais fácil para a criança assimilar aquilo que está sendo dito, né? Ainda mais a criança tão pequenininha nessa fase, né? No início da vida escolar. Adriana, tem uma pergunta, na verdade é mais um comentário, vamos ver se a gente consegue discutir aqui. É do Instagram da Carla. Estou entendendo que a Carla é do Ceará, pelo que ela colocou aqui. Que legal, é bom quando a gente consegue atingir outras regiões, né? A gente fica muito satisfeito. Obrigada, viu, Carla, pela participação e por seguir o conselho. Ela cita assim, no Ceará temos o NASPS, eu acho, que é assim, que fazem o acompanhamento dos alunos que apresentam problemas educacionais no contraturno. Você tem um conhecimento, ela está perguntando se você conhece essa equipe, né, esse programa lá no Ceará, e se aqui tem algum parecido na região. A proposta seria assim, funcionando, a gente vê a própria sala de recursos, né, a sala do AE, a gente tem alguns lugares funcionando bem, né, então a ideia inicial era, os programas mudam um pouco o nome, né, na região, especificamente esse nome que ela colocou, não sei, mas eu acompanho os trabalhos de uma maneira geral e eu vejo que muda às vezes só a sigla, né? Mas a gente tem os núcleos de apoio de uma maneira geral, né? Aqui a gente tem em escolas, né? Não na rede pública, em escolas, a gente tem algumas escolas trabalhando com o núcleo de apoio à inclusão, né? Que seria mais específico, que aí ela atende toda a questão relacionada à educação especial, né? Mas alguns outros programas, e aí aqui a gente tem PNAE, que tem alguns outros nomes dentro das escolas municipais também, estaduais, que trabalham no contraturno com grupos, né, de intervenção, que eu acredito que seja a proposta também, bem relacionados à área da aprendizagem. A grande dificuldade que eu vejo, assim, funciona, né, já vejo mesmo antes de ter essa proposta maior do MEC, eu já via funcionando em escolas da rede pública aqui. A grande dificuldade que eu acho, que eu acredito que ela deve passar isso lá na equipe dela também, é o tanto que a gente tem das crianças que estão nesses projetos, que são dificuldades escolares e não transtornos de aprendizagem, né? O que seria a diferença assim, na prática? A gente tem um sistema educacional que nem sempre funciona, né, como deveria funcionar. Então, eu tenho, por exemplo, várias crianças com 9 anos que não estão alfabetizadas, né, que não leem e escrevem com uma certa autonomia. E a gente vai pesquisar o histórico dela, assim, se eu tenho num grupo 12 crianças, por exemplo, onde vão receber uma estimulação no contraturno mais específica, com sequências didáticas orientadas, onde o fonoaudiólogo educacional tem um papel muito importante, né? Dessas 12, provavelmente uma é uma criança que possivelmente pode chegar a ter um diagnóstico, né, numa avaliação clínica extraescolar de um transtorno de aprendizagem, uma dislexia, né? Então a gente tem a preocupação do fonoaudiólogo educacional e desses projetos funcionarem muito bem, porque eles atendem muito a demanda das dificuldades escolares. Então a criança, durante um período, por alguma dificuldade ou alguma questão muitas vezes socioeconômica, cultural, né, ela não conseguiu adquirir então todo o conhecimento que ela precisaria para fechar essa etapa da alfabetização, e ela tem esse recurso desse tipo de serviço, né? Então, hoje no Brasil a gente precisa muito desse tipo de trabalho. É bom que tenha, né? Eu acho que funcionando. Eu tenho visto muito trabalho
na região, assim, o pessoal de Pernambuco, do Ceará, produzindo muito material e divulgando muito em congressos na área de educação esse tipo de recurso, e que é muito importante nesse momento onde a gente tem um sistema educacional público, muitas vezes, que não funciona tão bem. Então, a gente não tem conseguido atingir, os sistemas de avaliação têm mostrado que o Brasil não tem conseguido atingir, na área principalmente da leitura e escrita, números mínimos, né? Então, esse tipo de serviço ele vai ajudar muito as questões das dificuldades escolares. É muito importante que tenha e que funcione, né? Graças a Deus eu vejo que funciona mais do que não, né? Que bom. Eu acho que a experiência dela é boa. Mas é isso, assim, a gente consegue limpar um pouquinho do que ainda é dificuldade escolar. E se a gente fosse falar de dificuldades e transtornos, a gente precisava de um evento. Então, estamos acabando. Adriana, muito obrigada. Obrigada. Você quer fazer mais alguma consideração final? Eu queria agradecer o convite, né? Acho que é muito importante. Eu vejo o empenho do Conselho e eu venho participando disso há 20 anos aqui. Nesse sentido, assim, de tentar sempre ajudar o profissional que tem uma vontade de conhecer e participar um pouco mais da educação, né? Eu acho que só na prática que a gente vai vendo, fui aprendendo ao longo desse momento aí. E eu queria desejar boa sorte, né, a todo mundo e dizer que realmente vocês se interessem mais pela área, porque a educação realmente precisa muito do fonoaudiólogo educacional e a gente também tem muito a aprender com a educação. Com certeza. Obrigada. Tem muito a acrescentar também. Então, pessoal, muito obrigada pela companhia do pessoal do Facebook e do Instagram. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida que quiserem que a Adriana esclareça, deixa aí nos comentários que a gente encaminha para a Adriana. Tenho certeza que ela vai responder com muito prazer. E na semana que vem a gente volta. Semana que vem a gente vai falar de um outro tema também relacionado à infância, que é o autismo. Então, vai ser também um tema muito legal. A gente anuncia no início da semana quem que é a nossa convidada. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, até semana que vem. Obrigada e tchau, tchau.